Bem, então nós chegamos aqui à segunda aula sobre licitações, né? Sobre esse tema importantíssimo para a profissão de vocês, que vão ser futuros administradores públicos com a graça de Deus. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que esse tema da licitação, ele sofreu uma alteração. Então, eu pediria, o primeiro alerta que eu queria fazer a todos os estudantes que estão vendo esse vídeo, eu pediria que você tomasse uma providência. Vejam os livros que vocês estão estudando, ou o material que você está estudando, e vejam se esse material ele é posterior a 1º de abril de 2021. Por que eu faço essa pergunta, se ele é posterior? Porque a nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela foi publicada em 1º de abril de 2021, tá certo? Então, por isso que eu pediria a todos vocês que verificassem o material que vocês estão estudando para efetivamente saber se eles estão atualizados ou estão desatualizados, tá certo? Por conta dessa mudança que aconteceu este ano. E de 1º de abril de 2021 até 1º de abril de 2023, nós vamos ter uma circunstância que vocês já estudaram lá em DPP, que é chamada de vacatio legis, ou vacatio legis, né? A pronúncia mais correta do latim. Ou seja, um período em que a lei embora existindo uma lei nova, a lei anterior ela continua a ser aplicada. Por isso que eu coloquei aqui no tópico 4 do nosso apontamento essa legislação aplicável, tá certo? Onde nessa legislação aplicável eu coloquei que atualmente nós temos duas leis nacionais em vigor. A 8.666 de 1993 e a 14.183 de 2021. Sendo que, professor, mas a 14.133/2021 não é a lei nova? É. Mas a lei nova, lá no seu artigo 193, ela estabeleceu que só eram revogados de imediato na lei anterior, ou seja, na 8.666/93, os artigos 89 a 108. Ou seja, atualmente, agora, neste exato momento, só estão revogados da lei anterior, a lei 8666/93, os artigos 89 a 108. Professor, que artigos são esses? São exatamente aqueles artigos que tratavam dos crimes que eram cometidos durante o procedimento da licitação e dos contratos administrativos e o seu processo ou procedimento para apuração desses crimes. Então, somente isso foi revogado. Agora, de imediato, né? No dia 1º de abril de 2021. Todas as demais normas estão valendo. Então, por isso que vocês estão vendo que aí no tópico 6, no tópico 5, no tópico 6, ou seja, nos tópicos posteriores, eu sempre coloco a situação anterior, que é a situação que está valendo, e ela vai valer até 2023, porque a vacatio legis, ou seja, esse período de transição, ele vai durar 2 anos. Ele iniciou em 1º de abril de 2021 e vai até final de março de 2023. E só começa a ser aplicável em abril de 2023, essa nova situação da 14.183. Então, por isso que eu peço a vocês essa preocupação de você analisar os seus materiais, porque nós vamos ter, durante esse período, exatamente a aplicação dessas normas. Eu queria também, como existe a norma anterior, as normas anteriores, o conjunto de normas anteriores que regulavam as licitações, os contratos administrativos, elas continuam em vigor. Então, eu pediria que vocês, além da lei 8666/93, também estudassem a lei 10.520 de 2002 e a lei 12.462 de 2011.
porque elas são leis, essas duas últimas, elas fizeram algumas alterações e acrescentaram alguma coisa a essa parte de licitações e contratos administrativos. Então, por isso que é importante, atualmente, você saber como é o regramento anterior e como será o atual. Por quê? Porque daqui a menos de 2 anos já, né? Aí, já pelo andar, nós já estamos aí com mais de 6 meses dessa vacatio legis, então está faltando aí menos de 1 mês e meio para que essas novas regras elas sejam implementadas. Em relação a essa aplicação das legislações, vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Quer que eu faça algum esclarecimento? Tudo ok, professor. Ok, agradecer o retorno, Alano. E, Flávio, então, a gente tem que partir dessa perspectiva, que da lei anterior, ou do conjunto de leis anteriores, a 8666/93, a 10.520 de 2002 e a 12.462 de 2011, só está valendo as outras partes e não estão valendo a questão dos crimes e suas penas e dos processos e procedimentos para avaliação desses crimes que eram cometidos ou que ainda são cometidos em relação às licitações. Aí vigora a nova legislação, tá certo? Mas todos os demais procedimentos, todas as demais normas, elas continuam a ser aplicáveis. Então, por isso que quando a gente for estudar cada um dos tópicos, nós vamos analisar a situação atual, que na verdade é uma situação que vai findar em 2023, e a nova situação, que vai valer a partir de 2023. Então, baseado nisso, nós vamos às modalidades das licitações, tá certo? E aqui você vai analisar exatamente uma diferenciação, né? Nós já começamos essas diferenciações. Por quê? E aqui eu queria fazer um alerta para vocês. Meus caros, é muito fácil para as pessoas que já estão se deparando com determinados institutos e fazer a avaliação desses institutos para dizer se eles prestam ou se eles não prestam. Eles têm direito? Tem. Mas você tem que pensar o seguinte. A ideia ou é mais complicado você iniciar um trabalho do nada ou você simplesmente corrigir o que já está existente? Corrigir. Flávio, em determinados pontos eu acho que pode ser a correção. Por exemplo, a obra. Na obra dá muito mais trabalho você reformar do que você construir do zero. Eu concordo com você nesse ponto. Mas vamos imaginar o seguinte. Você tem hoje, digamos, surgiu uma ideia nova de como melhorar a administração pública, só que não existe em nenhum local nada a esse respeito. Então você precisa criar, você teve a ideia, mas você precisa regulamentá-la a partir do zero. É mais fácil ou é mais difícil? Nesse caso, Mais seria mais difícil. fácil. Esse caso vai ser mais difícil. Por quê? Porque você não tem um parâmetro. Ou seja, você não tem um modelo com o qual você possa seguir. Então, é a mesma situação que eu estou colocando para vocês. Para você criar a licitação, claro que quando você vai iniciar essa criação da licitação no Brasil, você não vai ter poucos erros, você vai ter muitos erros. Mas precisa ser feito alguma coisa. Entre você não ter nada e ter um objeto defeituoso, é melhor que você tenha aquele objeto que não vai funcionar muito bem, mas que vai começar a funcionar. Por quê? Porque a tendência com o decorrer do tempo é que você vá fazendo o quê com o seu objeto? Você vá aperfeiçoando, que você possa ir aprimorando o seu objeto. Então, essa foi exatamente a ideia das licitações. Vocês podem ver que na situação anterior, que é a da Lei 8666/93, eu coloquei as modalidades de licitações.
Nessas modalidades, nós vamos ver o pregão, o convite, a tomada de preços, a concorrência, o concurso e o leilão. E aqui eu vou fazer algumas explicações. Por que que o pregão está em amarelo? O pregão está em amarelo porque ele foi uma modalidade que surgiu muito tempo depois. Então, inicialmente, o que é que foi pensado? O que é que a Lei 8666/93, ela pensou? Ela só pensou no convite, na tomada de preços, na concorrência, no concurso e no leilão. Pronto. Foi exatamente isso que foi idealizado originalmente na Lei 866/93. Sendo o seguinte, dos vários tipos de licitações que nós temos, por quê? As licitações que vocês mais conhecem realmente são aquelas licitações voltadas para a aquisição de bens, serviços ou realização de obras. Então, o maior campo de aplicação das licitações são exatamente esses. Mas você não pode deixar de entender que o poder público ele pode fazer concursos. Por exemplo, quando ele não tem tanto dinheiro, mas ele quer adquirir uma obra de arte, ou ele quer adquirir um determinado projeto, ele pode fazer os concursos. Então, por isso que o concurso ele vai ter os seus objetos específicos, que são diferentes daqueles objetos triviais das licitações, que são, volto a repetir, no caso, a aquisição de bens, serviços ou a realização de obras. Então, o concurso ele tem objetos diferentes. Assim como o poder público, antigamente a nossa ideia era: você tem determinados objetos que você não usa mais. Então, o que é que você fazia? Você colocava no lixo. E aí você tinha meramente o descarte. Você descartava aquele determinado objeto. Hoje em dia, com a evolução da ciência, nós sabemos que o mundo ele não comporta. Você tem um outro fator que tem que ser levado em consideração, que é exatamente a sustentabilidade. Então, por conta da sustentabilidade, tudo aquilo que o ser humano vai descartar, ele tem que procurar um meio de reprocessar. Ou de fazer um aproveitamento desse material que está sendo descartado. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Os equipamentos que são inservíveis, ou seja, que não têm mais serventia para as administrações públicas, eles precisam ser descartados da maneira correta. Uma dessas maneiras para você descartar é exatamente através do leilão. Então você vê dos objetos, aqueles que você ainda pode ter algum aproveitamento, o poder público, na hora de descartar, ele tem que fazer um leilão. E outros, ele vai ter que fazer um reprocessamento. Mas se você analisar as possibilidades que você tem hoje em dia, são gigantescas, né, de reaproveitamento. Então, por isso que o leilão é exatamente ele tem outros objetos que ele vai exatamente servir para, o leilão é feito para o descarte de materiais do poder público que não são mais não tem mais serventia para o poder público, mas podem ser reaproveitados. Então, esses objetos, por um critério objetivo, eles são leiloados. E além deles, nós temos também que nós podemos ter leilões para concessão de obras públicas, de serviços públicos e assim por diante. Então você percebe que aquele objeto mais comum para as licitações são, volto a repetir, a aquisição de bens, a aquisição de serviços ou a realização de obras. Para esses três objetos, nós tínhamos o convite, a tomada de preços e a concorrência. Para outros objetos, nós tínhamos o concurso e o leilão. Então, por isso que eu coloquei esse E grande, né? Para destacar que você tinha modalidades diferentes para objetos diferentes. Com o decorrer do tempo, infelizmente, o ser humano, ele tanto evolui para o bem, como também ele evolui para o mal.
Por isso que é uma faca de dois gumes, ou seja, você tanto pode evoluir para o bem, como você pode evoluir para o mal. Eu pergunto a vocês, vocês sabem a história do Nobel, ou Nobel? Professor, eu não sei. Não sei, professor. Vocês não sabem, vocês hoje em dia só sabem do prêmio, né? Que normalmente é distribuído em várias categorias. Mas não sabem a história dele, né? Da pessoa dele. Sabem a história do prêmio, mas não sabem a história da pessoa. Pois bem, esse inventor, ele inventou várias coisas. Entre as várias invenções dele, ele inventou a dinamite, o TNT. Ou seja, como você fazia a mistura daqueles elementos químicos que você teria o TNT. Num primeiro momento, essa invenção ela foi extremamente benéfica. Por quê? Porque ela ajudou na mineração, ela ajudou em demolições, ela teve várias aplicações práticas benéficas para a humanidade. Mas se você parar para pensar, depois o ser humano ele começou a utilizar essa invenção, não foi o seu inventor, o Nobel, que idealizou a prática do mal. Mas, infelizmente, a invenção dele também foi utilizada para o mal. Principalmente na Grande Guerra, ou na Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Então, quando Nobel viu a sua invenção sendo funcionada para o mal, e viu que em matérias jornalísticas da época, estavam sempre ligando a imagem dele a coisas ruins, sendo que ele não inventou para o mal, ele inventou para o bem. Infelizmente, as pessoas desvirtuaram. Então, quando ele viu isso, o que foi que ele fez? Aí ele criou exatamente essa ideia do prêmio Nobel. Ou seja, para que o nome dele, ele fizesse com que o sobrenome dele ficasse marcado na história, não por aquilo que fizeram de mal, mas por aquilo que ele faz de bem todos os anos. E é tanto que sempre falam no nome dele. E você, hoje em dia, liga o nome desse inventor a coisas boas ou a uma coisa ruim? Ele premia quem está desenvolvendo a humanidade. Então, ele está premiando por coisas boas. Então, foi a técnica de marketing que ele utilizou para que o nome dele não fosse o nome que ficasse sendo odiado pelas pessoas posteriores a ele. E, ao contrário, fosse admirado. Foi uma publicidade, foi uma técnica de marketing que ele utilizou e está dando certo. Por quê? A maioria de vocês sabiam que ele foi o inventor do TNT? Da dinamite? Não, professor. Mas todos vocês sabem do prêmio que é entregue, dos prêmios que são entregues anualmente, não sabe? E discutem sobre isso. Sim. Sim. Prêmio Nobel. Então foi uma grande técnica de marketing que ele utilizou. Mas o que eu queria deixar claro é que ele não idealizou para o mal. Mas, infelizmente, por isso que eu disse, qualquer invenção que você tem, que você cria, ela posteriormente pode ser utilizada para o mal. Por exemplo, a bomba atômica. Quem fez os estudos sobre esses produtos atômicos, ele não idealizou a energia atômica para o mal. Mas, infelizmente, o que foi que aconteceu? Foi utilizado pelo mal, né? Exatamente. Pelo ser humano. Por isso que eu coloco para vocês essa situação. Então, professor, então a gente não vai criar? Vamos. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que fazer as criações e a forma como nós utilizamos essas criações, elas têm que ser responsáveis. Porque tudo pode vir para o nosso benefício, mas também pode ser utilizado para o nosso malefício. Os medicamentos. É como funciona a internet também, né? A internet foi algo que foi feito pro bem, mas tem gente que usa pro mal. Exatamente. Sempre o ser humano ele vai dar como posso dizer, uma utilização
que não é verdadeiramente o foco daquele objeto, da qualquer coisa assim. Exatamente. Você está certo, Orlando. Então, por isso que eu digo para vocês, é necessária, essas criações são necessárias, mas a forma como nós utilizamos elas tem que ser de maneira responsável, de modo a não trazer benefícios. Então, mas infelizmente é como vocês viram, desvirtua. Então, em 93, quando criaram essas três modalidades, convite, tomada de preços e concorrência, elas foram boas. Mas o que acontece? Infelizmente, o ser humano, quando ele se depara com uma coisa nova, tem aquelas pessoas que vão querer aperfeiçoar aquela situação nova que chegou, e também seres humanos que vão querer deturpar, ou seja, utilizar para o mal aquela nova situação que foi descoberta. Então, por essas circunstâncias, é que eu pediria a vocês que quando vocês estudassem, vocês verificassem quais foram os problemas que nós tivemos. O maior problema que nós tivemos foi exatamente em relação às cartas, convites e à corrupção. Com o decorrer do tempo, tanto os tribunais, ou seja, aqueles órgãos jurisdicionais, quanto os tribunais de contas, que são órgãos administrativos, eles tentaram fiscalizar a utilização dessas modalidades, do convite, da tomada de preço e da concorrência. Mas, infelizmente, nós víamos muitos problemas de corrupção. Então, para tentar evoluir, é que foi feito exatamente o pregão, é que foi concebido o pregão. Então, o pregão ele veio exatamente para acabar com esses problemas de corrupção, ou pelo menos diminuir, porque nós sabemos que depois o pregão também vai ser desvirtuado, né? Infelizmente. Tanto o bem segue seu rumo, como também o mal segue seu rumo, né? E sempre nós estamos sujeitos ao bem e ao mal. Pois bem, então, o que vai diferenciar aquelas modalidades principais com as quais nós lidamos no dia a dia da administração pública são, primeiro, os objetos. Por exemplo, o pregão. Eu posso fazer pregão para quais objetos? Eu posso fazer o pregão para aqueles objetos que não têm especialidades, ou seja, aqueles objetos gerais. E aí, aquisição de material de escritório. Tem alguma especificidade? Não. Então pode ser feito através de leilão. Material de limpeza? Também não. Pode ser feito através de leilão. Mas algumas situações que exijam técnicas, exemplo, você vai fazer a aquisição de um serviço, vai fazer a contratação de um serviço, mas esse serviço é um serviço muito especializado, que só uma pessoa, algumas pessoas fazem. Dentro dessas circunstâncias, você não pode fazer através de pregão. Você tem que fazer através das outras modalidades. Então, por isso que você tem exatamente essa distinção. Tá certo? Então, a diferença entre elas, entre o pregão, o convite, a tomada de preço e a concorrência, a diferenciação entre os quatro são ou o seu objeto, ou o valor que vai ser contratado pelo poder público. Então, ou é o objeto, ou é o valor que vai ser contratado pelo poder público. Tá certo? Depois vocês, com calma, vão ler a legislação, vão ler a doutrina, depois vão ler a legislação e vão entender essa diferenciação. Mas, realmente, o foco principal da nossa disciplina são exatamente esses procedimentos que são os mais triviais. E aí, diante de todos esses problemas que foram evoluindo com o decorrer do tempo, o que foi que aconteceu? Agora, em 2021, os nossos legisladores, eles propuseram mudança nessas modalidades de licitação. Percebam que eles mantiveram o leilão para aqueles objetos do leilão que já existiam, mantiveram o concurso para aqueles objetos dos concursos que já existiam anteriormente, você pode fazer um comparativo, mas naqueles objetos mais triviais, ou seja, na aquisição de bens, na contratação de serviços e na realização de obras, eles criaram uma diferenciação. Por quê? Ao invés de você ter 4 modalidades, eles deixaram somente em 3. Preservaram o pregão, sendo que agora o pregão ele não é mais regulamentado, ele não será mais
regulamentado em uma norma à parte, ele vai estar dentro da lei, da própria lei de licitações, a 14.133. A concorrência, ela permanece, mas agora ela tem uma nova roupagem, e o diálogo competitivo, ele foi criado exatamente para dar uma maior competitividade e dar um melhor processamento dessas licitações, né, para que elas sejam mais rápidas. Então perceba que a modalidade convite e a modalidade tomada de preço, elas são esquecidas, né? Ou seja, viu que ela tinha vários problemas e aí o legislador optou por não mais continuá-las. E agora ele vai continuar com aquilo que ele acha que tem potencial para evoluir, que tem potencial para melhorar, que são exatamente o pregão, a concorrência, e criou uma modalidade nova que espera-se que traga benefícios, benesses para as licitações, que é exatamente o diálogo competitivo. Meus caros, e aqui eu queria colocar para vocês. Diante dessa situação, eu pediria a vocês, o que é que eu peço? Estudem a situação atual, ou seja, você vai estudar pregão, convite, tomada de preço e concorrência, e já comecem a fazer comparativos em relação às novas situações. Mas atualmente, até março de 2023, você ainda continua a valer a situação anterior. Ok? Então, por isso que eu não vou esmiuçar tanto a situação atual, exatamente por essas circunstâncias. Entendido? Entendido, professor. Ótimo. Pessoal, em relação a essa parte de modalidades, vocês têm alguma dúvida? Não? Então vamos seguir em frente, tá certo? E aqui eu queria só... Pois não? Desculpe, eu estava tentando abrir o microfone. Quanto à modalidade, eu só queria que o professor me fizesse perceber a tomada de preço e convite, por não estar nessa nova legislação, continua valendo ainda para a sua aplicação? Sim, continua valendo. É aquilo que eu tinha explicado para vocês. Nós estamos agora num período chamado de vacatio legis. Esse vacatio legis, o que acontece? Entre a publicação do novo texto normativo, a 14.133, e a sua revogação, e a sua vigência, essa parte da norma, ela só vai vigorar, ela só vai passar a ter vigência em abril de 2023, tá certo? Então, por isso que atualmente ainda existe o convite e a tomada de preço? Existe. Eles continuam a ser aplicáveis. Agora, em 2023, vai ser substituído. Ou seja, no atual momento, continua se usando a Lei 8.666/93, né? Isso. Junto com aquela da 10.520 e a 2.411. Essas normas, elas continuam em vigor nessa parte. Tá certo. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Em relação a isso, eu queria só fazer aqui uma mudançazinha, né? Eu queria primeiro tratar com vocês os critérios de julgamento e depois a gente volta para as fases, tá certo? Então, vejam também que nos critérios de julgamento você teve uma grande mudança, certo? Onde? Que mudança foi essa? Ixi, aqui tem um... Deixa eu fazer aqui as correções. Anteriormente,
os critérios de julgamento eles eram chamados de tipos de licitações. A nova lei, a 14.133, é que ela realmente coloca o termo correto a ser utilizado, que são os critérios de julgamentos das licitações. E aí, como o procedimento anterior ele ainda não foi totalmente esquecido, então por isso que a gente tem que também analisá-lo. Veja que no procedimento atual, que vai ser alterado futuramente, os critérios que podem ser estabelecidos são melhor preço, melhor técnica e preço e maior lance. Veja, mas por que eu coloquei de novo o é? Por quê? Porque nos leilões, via de regra, quem é o participante do leilão que vai conseguir vencer o leilão, que vai conseguir arrematar aquilo que está sendo leiloado, quem apresentar o maior lance. Então, por isso que esse é para dizer que existe esse critério, mas esse critério ele é utilizado para situações específicas, para só uma espécie de licitação, que é o leilão. Naquelas triviais, naquelas que são corriqueiras, naquelas que são mais comuns, que vocês já viram, ou seja, que são pregão, convite, tomada de preços e concorrência, nessas 4 modalidades, nós temos 3 critérios que podem ser adotados. Menor preço, melhor técnica e menor preço. Ou seja, você tem um, outro ou os dois juntos, combinados. E aí o que acontece? Menor preço, o nome já está dizendo, né? Você vai comprar aquilo que for mais barato. Então, esse daí você não tem tanto problema. O que eu colocaria a observação para vocês é que nem sempre o objeto de menor preço, ele é o objeto que é viável. E aqui vamos fazer as seguintes considerações. Nós estamos passando por um período de crise financeira. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos eu tenho utilizado na minha casa, e eu acredito que a maioria das pessoas, ela sempre está tentando comprar produtos mais baratos. Agora, você sempre vai optar pelo mais barato, ou em algumas circunstâncias, você pode até optar por um produto um pouco mais caro. Em alguns momentos você vai ter que optar pelo produto mais caro por conta da qualidade, porque muitas vezes você comprar o produto barato e não ter uma boa qualidade, você vai gastar muito mais, porque você vai ter que comprar direto. Exatamente. Orlando, a sua colocação foi excelente. Foi excelente. Eu coloco para vocês o seguinte, por exemplo, tem muito município que vai comprar material de escritório. Compra caneta e as canetas não servem. Tem muita caneta que você recebe, ela está nova, mas ela não consegue escrever. Você não consegue escrever, ela fica falhando. Adianta você comprar uma caneta mais barata que está falhando? Não adianta. Então, por isso que, se vocês forem atuar nessas comissões de licitação, então cuidado nesse menor preço, porque você também vai ter a qualidade do produto. Por isso que alguns tipos de licitações hoje em dia, principalmente essas que são referentes a alimentos, por exemplo, no caso da merenda escolar, antes da solução final da demanda, o setor de nutrição, ele pede que sejam entregues os alimentos. Para quê? Para que ele veja a qualidade dos alimentos e realmente avalie se esse menor preço ele está compatível com aquela determinada qualidade. Porque se tiver alimentos que não são compatíveis, aquela determinada empresa, ela pode vir a ser desclassificada. Então, cuidado ao lidar com esse objetivo, que é exatamente o menor preço. Você queria fazer alguma colocação, Orlando? Pode fazer. Não, era só um exemplo que um professor acabou utilizando na aula, que numa licitação para comprar pincel, né, para os professores. Existe a possibilidade de comprar um pincel de R$ 1,50, que ele dura 5 dias,
E existe a possibilidade de comprar um pincel de 1,80 que ele dura mais de 10 dias. Então é muito melhor eu comprar esse pincel que dura mais de 10 dias do que eu comprar esse pincel que dura 5 dias, porque eu vou acabar tendo prejuízo, porque o pincel ele vai acabar mais rápido. Exatamente isso. E a licitação, mas é o mais barato. Não. Se você fizer um arrazoado e explicar de acordo com a razoabilidade, com a proporcionalidade, aquele determinado fornecedor pode ser descartado, pode, no caso, ser desclassificado, ou você pode também, no caso, desclassificar ou descartar determinados produtos. Por isso que as pessoas também podem fazer essa situação de averiguar quais são os produtos. Porque como você, na licitação, não pode atrelar determinadas marcas, você não pode fazer isso, atrelar aquele produto a uma determinada marca, mas você pode pedir para avaliar as condições do produto que vai ser fornecido. E aí, se o produto não tiver qualidade, você pode desclassificá-lo, você pode descartá-lo, tá certo? Então, por isso você utiliza muito isso na merenda escolar, tá certo? Mas também pode ser utilizado em outros casos. Além do menor preço, nós temos a melhor técnica. E aí a melhor técnica, ela é utilizada geralmente para alguns serviços muito especializados, porque como você quer aquele serviço, e o serviço ele é muito especializado, então você vai ter que contratar somente uma gama de pessoas que tenham bastante experiência, porque eles vão saber lidar com aquela situação. E aí eu coloco para vocês. Pessoal, grandes construções, é qualquer pessoa que faz, ou você acha que tem um número limitado de pessoas e de construtoras que fazem grandes construções? Eu acho que tem um número limitado, porque, querendo ou não, é algo que tem que ter muita responsabilidade e entender, né? Porque corre o risco de fazer prédios e desabar, todas essas questões. Então, um prédio muito grande, não é qualquer engenheiro que consegue fazer um prédio gigantesco, um arranha-céu, como é chamado, né? Construção de aeroportos, também tem que ter muita técnica. Por quê? Porque a localização do aeroporto, nós vimos aí o problema, infelizmente, da Marília Mendonça, aqui, nosso respeito à família. Mas se você colocar o aeroporto em uma situação complicada, pode trazer riscos para os passageiros, para quem transita nessas aeronaves, como também as pessoas que vivem ao seu redor. A pista de pouso. Você sabia que a pista de pouso tem que ter ranhuras para ter mais atrito? Além das ranhuras, tem que ter todo um sistema de segurança para possíveis defeitos no avião. Então, não é qualquer engenheiro que faz. É um engenheiro aeronáutico, ele tem que ter a especialidade. Salvo engano, no Brasil, acho que só tem 5 ou 6 engenheiros que têm capacidade para atuar, ou no caso da construção de aeroportos, ou na reforma de aeroportos, ou construção de pistas de pouso. Além disso, portos são estruturas gigantescas. Então, por isso que tem determinadas construções que precisam de mão de obra bastante especializada. Pontes, você conseguir fazer pontes, você fazer túneis. Então, exige mão de obra especializada, principalmente dependendo do tipo de terreno, do local que vai ser feito. Por exemplo, o Eurotúnel, que é exatamente aquele túnel que liga a Inglaterra à França. Ele passa debaixo do mar. Então, foi um túnel que teve uma necessidade de uma expertise muito grande. E assim por diante. Então, por essas situações, dependendo de algumas construções, você vai precisar da melhor técnica. E, se você tiver mais concorrentes, você pode até aliar as duas. Você tentar avaliar quem apresentar a melhor técnica, ou seja, profissionais mais experientes, mais gabaritados e que apresentem o menor preço possível para aquela situação. Ou seja, não precisa ser o menor preço, mas você vai tentar conciliar a técnica e o preço. Tá certo? Então, esses são os 3 critérios de julgamento que existem para, atualmente, as modalidades de licitação que continuam a ser aplicáveis atualmente. Mas a lei nova, a Lei 14.133 de 2021, ela imaginou aí outros critérios de julgamento, né? Ela manteve o critério menor preço. Por quê?
Porque nós ainda temos produtos comuns. E os produtos comuns, eu posso continuar muito bem a utilizar o menor preço. Mas ela criou outros tipos de critérios de julgamento, né? Ela criou a questão do maior desconto, a melhor técnica ou conteúdo artístico, dependendo da situação, se também você está utilizando um concurso, né? Se você está fazendo um concurso para fazer a escolha de um determinado projeto ou uma obra de arte. Nós temos os critérios de técnica e preço, e aí continua, né? No caso de leilão, o maior lance também continua, e aquele que tenha maior retorno econômico também para os casos de leilão. Então vocês viram que, com o decorrer do tempo, o nosso legislador viu que só esses critérios anteriores que existiam, eles já não eram mais todos eles aplicáveis. Então ele imaginou novos tipos de critérios e aperfeiçoou os anteriores. Então, da mesma maneira que eu pedi para vocês nas modalidades de licitação, eu vou pedir também para os critérios de julgamento. Ou antigamente, como se falava, os tipos de licitação. Que vocês analisem os atuais e analisem os novos. Por quê? Porque você sabe que atualmente, até março de 2023, você vai continuar a utilizar os que já existem. Mas a partir de abril de 2023, você já vai utilizar os novos. Então, por isso que é importante a gente fazer esse contraponto. Principalmente percebendo naqueles que vão ser preservados, por que eles foram preservados, né? Ou seja, por que a sua aplicação ela se manteve? É porque existe uma benesse, existe algum proveito que é trazido, e por conta desse proveito é que esses determinados critérios eles foram preservados. Ok, pessoal? Ok, professor. Bem, então, vistas as modalidades, vistos os critérios de julgamento, nós vamos chegar exatamente nas fases. E observem aqui que nessa parte das fases da licitação foi algo que teve uma maior evolução, né? Porque hoje em dia existe uma maior organização, aliás, não é que exista, né? Hoje em dia já foi previsto uma maior organização das fases da licitação. Por quê? Você pode ver que, de acordo com a lei 8666/93, você teria somente duas fases, né? A fase interna, ou seja, aquela fase onde a administração pública internamente ela prepara a licitação, e a fase externa, que é exatamente a partir do momento em que ela faz a divulgação do edital. Ou seja, o grande marco de separação entre a fase interna e a fase externa é exatamente a publicação do edital. E por que isso é importante? Pelo seguinte, o primeiro ponto que você tem que analisar aqui, que eu diria que é o mais importante. Enquanto a licitação pública ela está na fase interna, ela pode fazer as alterações que ela quiser. Por quê? Porque como não existe nenhum participante exterior, ela faz as alterações que ela precisa e não tem que dar tanta satisfação. Mas a partir do momento em que ela publica o edital, o que é que ela está fazendo? Ela está chamando para participar pessoas de fora da administração pública. Desculpe. Isso não quer dizer que a administração pública ela não vai poder fazer mais alterações ou possíveis correções também. Ela pode. Só que agora estas mudanças, elas são mais rápidas ou elas são mais difíceis? Elas são mais difíceis, porque o público ele já tem acesso ao edital. Então, quando ela vai fazer a alteração, ela tem que perceber que ela vai afetar outras pessoas, e essas outras pessoas são da onde? De fora da administração pública. Muito bem, Orlando. Agradeço aí pela sua contribuição. Então, por isso é que a gente precisa ter em mente essa distinção entre a fase interna e a fase externa. A fase interna, a administração pública ela consegue fazer alterações mais fáceis. A fase externa,
você faz alterações, mas você tem maior dificuldade de fazer essas alterações, tá certo? Então, não quer dizer que elas são impossíveis, mas vai ter uma maior dificuldade. E são mais difíceis por quê? Porque agora você vai ter um conjunto de pessoas que tem que participar dessas alterações. Eles têm que estar a par dessas licitações e têm também que acompanhar essas alterações. A Ana Valéria está perguntando: essas mudanças se aplicam a todos, ou seja, aos níveis federal, estadual e municipal? Sim, Ana Valéria. Eu vou colocar aqui uma certa consideração, tá certo? Eu acho que talvez nem todos vocês tiveram a oportunidade de ver ou de estudar sobre isso. As leis produzidas pelo Congresso Nacional, elas podem ter duas naturezas ou duas abrangências. Elas podem ser nacionais ou elas podem ser federais. Professor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Quando a administração pública ela faz a lei de licitação, essa lei de licitação ela vai ser aplicada por quem? Ela é aplicada somente ao nível federal? Não, né, pessoal? A licitação vai ser aplicada a nível federal, a nível dos estados, ao nível do Distrito Federal e a nível dos municípios. Então, ela é aplicada para todas as esferas. Então, quando essa lei ela não é aplicada somente no âmbito federal, mas em todos os âmbitos de poder, você diz que essa lei é uma lei nacional. Exemplo, o Código de Trânsito, ele é nacional ou é federal? O Código de Trânsito. Doutor, ele tem que ser nacional nesse caso. Muito bem. Porque ele vai ser aplicado por todos, inclusive fora da administração pública. Agora, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Essa Lei 8.112, ela é federal ou ela é nacional? É federal. Federal. Muito bem. Apenas Porque ela União. só é aplicada para quem? Apenas pela União. Para os servidores públicos civis da União. Somente para ela. Ela não se aplica nem para os estados, nem para o Distrito Federal e nem para os municípios. Muito bem. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês. A lei orçamentária, a lei orçamentária que é feita pelo Congresso Nacional, ela é nacional ou ela é federal? Nacional. Nacional. Ela é federal. Falha. Ah, é? Porque o único orçamento que ela vai gerenciar, qual é? É o orçamento da União. Os estados têm o seu próprio orçamento e os municípios têm os seus próprios orçamentos. Então, tanto a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto a LOA, Lei Orçamentária Anual, quanto o PPA, o Plano Plurianual, eles são leis federais. Por quê? Porque eles só têm validade, eles só vão ser aplicados ao nível federal. Eles não vinculam os outros níveis. Então, cuidado quando você for fazer essa avaliação entre federal e nacional. Então, Ana Valéria, eu vou voltar àquilo que eu estava remontando, né? Quando você viu lá na legislação aplicável, eu denominei essas leis, tanto a 8666/93 quanto a 14.103, como é que eu denominei elas? Aplicáveis? Eu chamei elas de nacionais. Ó. Você pode ver aí que elas são lei nacional número tal. É porque eu estou dizendo para a pessoa que está me acompanhando que essa lei ela não é aplicada, ela não vai ser aplicada somente no âmbito federal. Ela vai ser aplicada em todas as esferas de poder, ou seja, na federal, nas estaduais, na distrital e nas municipais. Entendido agora respondida agora a sua pergunta, Valéria? Ok, agradeço o retorno. Os demais também compreenderam?
Sim, professor. professor. Ótimo. Então, Sim, professor. vamos continuar aqui a nossa explanação, né? Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Então, voltando às fases da licitação. Então, veja que a lei, que ainda continua a ser aplicada, mas será substituída em 2023, ela trata essas fases de maneira muito simples, a fase interna e a fase externa. Mas com o decorrer do tempo, essas fases elas foram se complicando. Por quê? Vocês acham que os concorrentes eles vão aceitar todas as decisões das comissões de licitação facilmente ou eles vão lutar, nem que seja no judiciário, ou seja, na justiça, né? Na expressão mais coloquial que é utilizada na justiça, se eles se acharem prejudicados? O que é que vocês acham? Que eles vão lutar. Porque muitos contratos, eles são o quê? De milhares de reais e até de milhões de reais, né? Então quem é que quer perder contratos milionários? Aquela questão, tem muito dinheiro envolvido, né? Eles não vão aceitar perder do nada. Exatamente. Então, por conta dessa situação, por conta dessas particularidades, é que você tem exatamente essas observações a serem feitas. Então, exatamente por isso que o judiciário ele já teve que resolver várias situações referentes a licitações, principalmente aquelas envolvendo a fase externa. Então, por tudo aquilo que as diversas esferas da administração pública sofreu com o decorrer do tempo, desse trabalho nos tribunais, é que o legislador brasileiro ele quis fazer uma evolução, ou seja, aquilo que os tribunais já reconhecem ou já exigem das licitações foi aprimorado na Lei 14.133. Então, exatamente por essa circunstância é que você vai analisar que essa lei nova, ela, ao invés de ter essa classificação simples em fases interna e externa, onde o marco que vai delimitar o fim de uma e o início da outra é a publicação do edital, ele colocou novas fases, né? A fase preparatória, a fase de divulgação do edital, das propostas e lances, do julgamento dessas propostas e lances, da habilitação, dos recursos e da homologação. Aqui nós temos uma evolução. Por quê? Porque antigamente, via de regra, primeiro se analisava as empresas para depois analisar as suas propostas. Então, primeiro se analisava as empresas para depois analisar as suas propostas. O que era analisar as empresas? Analisava-se a regularidade delas. Se elas estavam regulares ou não. Tá certo? Então, se analisava exatamente isso. Se elas estavam regulares ou não. Ok. Para depois você verificar os preços. Mas o que foi que se constatou? Muitos dos problemas de corrupção se faziam nessas comissões de licitação, por quê? Porque tentavam de todas as maneiras desaprovar as melhores propostas, para nem sequer abrir as melhores propostas para o poder público. Então, com o decorrer do tempo, os doutrinadores e, consequentemente, depois os legisladores ouviram os doutrinadores e até mesmo algumas pessoas do judiciário que seria mais vantajoso para o Estado primeiro colher as propostas. E não só colher as propostas, que os concorrentes tivessem condições de apresentar melhores ofertas. E essas melhores ofertas seriam feitas com lance. Ou seja, o procedimento ele deveria mudar. É tanto que surgiu o pregão, já com esse novo procedimento. E aí, na Lei 14.133, esse procedimento ele já muda. Por quê? Porque primeiro você abre as propostas, ou seja, primeiro você vê quais são os valores que foram apresentados e depois você tenta que esses concorrentes eles baixem esses valores. Para que você efetivamente consiga uma melhor contratação por parte do Estado. Que essa contratação ela seja mais eficiente. Pessoal, e o que é ser
eficiente? O que seria ser eficiente de acordo com o princípio da eficiência, que nós já estudamos? Atingir o objetivo, mas não gastar tanto, sei lá, algo assim. Muito bem, Orlando. Produzir muito, né? Só para ajudar aqui. Produzir Isso. muito, com pouco, Fazer com pouco ou mais com menos em menos insumos. tempo, com menos dinheiro. Fazer mais em menos tempo, com menos dinheiro. São as três grandes... os três grandes objetos do princípio da eficiência. Fazer mais do que se fazia em menos tempo, com menos dinheiro. Mais atividades, menos tempo, menos dinheiro. Então, por isso que hoje em dia se mudou. E ao invés de você analisar a habilitação das empresas, ela ficou lá para depois. Primeiro você abre as propostas, tenta fazer com que esses concorrentes eles concorram entre si para melhorarem ainda mais a proposta. Quando você tiver definida efetivamente a melhor proposta, ou seja, dentro daquelas condições que foram estabelecidas no edital, você reunir a melhor proposta, que o poder público ele tem mais vantagem, aí você faz o julgamento, onde você define quais são essas propostas mais vantajosas, e depois é que você vai analisar as habilitações, ou seja, você vai ver aquela pessoa que apresentou a melhor proposta, ela tem condições de regularidade legal para executar essa proposta? Não. Aqui foi escolhida? Não, não tem. Então, vou perguntar o segundo. Segundo lugar, você tem condições de fazer aquilo que da proposta vencedora? Terceiro, quarto, até achar uma que tenha condição. Se não tiver nenhuma, aí você faz uma nova licitação. Mas perceba que ocorreu uma evolução. Por quê? Porque hoje em dia você não faz somente formalmente. Hoje em dia você efetivamente tem meios, tem instrumentos para tentar fazer com que realmente aquilo que vai ser contratado seja a melhor técnica. Pessoal, só para vocês entenderem questões absurdas antigamente. Se você compra um produto, vocês sabem a diferença entre atacado e varejo? Eu não sei, professor. Eu acho que o atacado tem a ver Em mais um- com o grosso, né? Em um você compra apenas um em uma quantidade, no outro você compra mais de uma. É que as duas me confundem no atacado do varejo, mas é mais ou menos, mas é isso. Só não sei ao certo qual é um e o outro, mas é isso. Atacado é quando você compra em grande quantidade, enormes quantidades. Geralmente o atacado ele vai ter fornecedores maiores e o varejo não. Geralmente, quando a gente vai para roupa, principalmente, geralmente tem o preço das peças em atacado e em varejo, geralmente. Roupa e etc. Exatamente. Daí essa ideia ela existe para tudo. Então, o que é o atacado? Atacado é quando as pessoas dizem que você vende em grandes quantidades. Hoje em dia você vê que isso daí acontece até para quem para nós hoje que fazemos supermercado, né? Existem aqueles supermercados que você pode comprar os produtos individualmente e existem aquelas redes de grandes mercados onde você não pode comprar só um, né? Você tem que comprar um conjunto. Você compra 10 produtos, 12, 20, e aí quem estabelece a quantidade é o fabricante, né? Onde você vai comprar aquele fardo, ou seja, você já vende um conjunto. Mas o que vocês têm que entender é, quanto maior a quantidade de produtos, você tem condições de negociar o preço. E esse seu preço vai ser maior ou vai ser menor? Menor, professor. Muito bem, esse preço vai ser menor. Então, quanto mais produto você compra, você tem poder de barganha para fazer com que o preço caia, que o preço diminua por cada item. Você está comprando vários itens, então você tem condições de fazer com que o preço caia por item. Ótimo. Pois bem, vocês acham que na forma de licitação, ou através da licitação, o poder público ele está comprando na forma de atacado ou de varejo? Atacado, professor. Muito bem. O poder público ele está comprando na forma de atacado.
Você acertou. E aí o que que acontece? Como você está comprando na forma de atacado, o valor do seu produto deveria ser menor ao valor, digamos, do mercado do município. Então imaginem, quando o poder público ele compra merenda escolar para as crianças e ele vai comprar carne, o quilo da carne que ele pagar tem que ser mais barato ou mais caro daquele quilo da carne nos açougues do município? Mais barato. Tem que ser mais barato. Do medicamento nas farmácias? Também mais barato, porque ele compra quantidade, né? Exatamente. Quanto Mas, mais, pode falar. sim, quanto mais que compra quantidade, tem possibilidade de negociar, né? Pedir desconto. Exatamente. Mas se vocês analisarem licitações do passado, de acordo com as regras antigas, onde você ia desclassificando as empresas, onde você fazia primeiro o julgamento, você apreciava primeiro a habilitação das empresas, para depois você julgar as propostas, você via situações esdrúxulas, ou seja, situações desproporcionais, não razoáveis, ou seja, que que seriam ilógicas, ou seja, que a lógica não explica, onde o produto adquirido pelo poder público ele era mais caro do que se você comprasse nos mercados ou nas farmácias do próprio município. Se você analisar aí julgamentos, se você analisar ações públicas, ações civis públicas, se você analisar ações populares, se você analisar processos nos tribunais de contas, você vai ver que essa prática ela acontecia e acontecia muito. Por quê? Porque a forma que estava concebida, infelizmente, ela foi desvirtuada. As pessoas acharam brechas e as pessoas de má índole, diga-se de passagem, acharam essas brechas e passaram a utilizar essas brechas. E utilizaram essas brechas de maneira indiscriminada. Esse foi o grande problema que nós tivemos. Esse foi o maior problema que nós tivemos nas licitações. Então, por isso que esse procedimento precisava mudar. É por isso que a Lei 14.133, ela muda essas fases da licitação. Ela já entende. Mas o precursor que fez essa mudança foi exatamente no pregão, porque no pregão você inverteu. Primeiro você fazia se avaliava as propostas e os lances, depois fazia o julgamento da licitação, para depois você fazer a habilitação das empresas. Então, graças ao pregão, viu a necessidade de ter essa mudança e hoje em dia essa mudança ela não vai valer somente para o pregão, mas para todas as modalidades. Por quê? Porque hoje em dia vai ser, aliás, hoje em dia não, em 2023 vai passar a ser a realidade para todas as modalidades de licitação. Vocês conseguiram entender a mudança? Agradeço aí o retorno de vocês. Então, por isso que é importante você estudar como está atualmente, mas comece a ver exatamente o que foi que motivou essa mudança. E vai ser uma mudança drástica, ou seja, vai ser uma mudança muito profunda que vai ocorrer dentro dessas fases da licitação. E aí, as demais fases, né? Eu já expliquei para vocês a proposta de lance, o julgamento e a habilitação. Vai ser a fase de recursos. Por quê? Por mais que se queira fazer o bem para a administração pública, nós somos humanos. Enquanto humanos, nós podemos errar? Temos. Então, essas comissões de licitação, elas também podem errar. Então, como essas comissões de licitação, elas podem errar e, consequentemente, vão errar, porque são humanos, por isso que tem que haver a possibilidade de recursos, ou seja, onde se tentar administrativamente, a pessoa que se sentir prejudicada, ela tem que ter a possibilidade de administrativamente tentar consertar ou resolver aquele prejuízo, aquele erro que foi cometido contra elas. Então, por isso que você tem essas fases de recurso e só depois de passar tudo, ou seja, de você fazer todo o procedimento e avaliar se houve algum vício, algum erro eventual que precise ser retificado, que precise ser alterado, que precise ser refeito, é que você faz a homologação. Na homologação é quando você dissesse, olha, agora sim, a licitação está resolvida e nós podemos fazer o seu objeto. Nós podemos realizar o seu objeto, que é, na maioria dos casos,
a aquisição dos bens, a contratação do serviço específico ou, no caso, a realização da obra, iniciar a realização da obra. Ok, pessoal. Entendido? Ok, professor, entendido. Entendido, professor. Eu agradeço. Mas, mais uma vez, eu queria pedir a todos vocês que, ao também fazer o estudo das fases, que vocês fizessem esse contraponto entre a situação anterior e a situação atual. Principalmente entendendo as razões dessa mudança. Por quê? Com a graça de Deus, vocês vão ser os futuros administradores públicos, vocês vão participar de comissões de licitação. Então, vocês entendam a finalidade dessa mudança. Para quê? Para que as possibilidades de erros, de falhas ou de malversações do dinheiro público, elas sejam diminuídas cada vez mais. Então, que vocês entendam e possam se aprimorar e trabalhar cada vez mais nesse sentido. Tá certo? Esse é o nosso objetivo, esse é exatamente o ânimo que nos conduz a estar aqui falando e explicando a vocês essas situações, essas circunstâncias. Bem, visto isso, nós vamos chegar exatamente à temática da dispensa das licitações. E antes da gente começar a tratar sobre essas dispensas, é importante que você entenda o que é que significa dispensa. Pessoal, e na semântica, qual seria o significado de dispensa? Algo não necessário. Vamos aprimorar um pouquinho. Dispensa é algo que pode existir, mas ela pode também ser desconsiderada por alguma circunstância, desde que exista alguma circunstância que faça com que ela seja desconsiderada. Concorda comigo? Sim. Então, dispensa é algo que pode ser realizado, mas devido a uma circunstância, ela não será realizada. Então, a dispensa são exatamente nessas circunstâncias. São exatamente aquilo que a Valéria falou. Então, dependendo das circunstâncias ou dependendo de circunstâncias especiais, aquele determinado objeto pode não ser executado. Ou seja, aquilo que poderia ser feito não será feito. Por quê? Porque existe uma circunstância especial em que você vai desconsiderá-la. Ou seja, que você vai optar por não considerá-la. Exemplo. Agora, aqui no estado do Ceará, é só uma situação hipotética e nós rogamos ao nosso Deus que não aconteça. Mas aqui no estado do Ceará, normalmente não acontece terremotos. Mas pode vir no futuro a acontecer algum terremoto que possa trazer prejuízos à população? Pode sim. Pode. Atualmente, a gente tem algum caso de terremoto que gerou esse abalo em alguma parte do território cearense? Não. Mas isso também não quer dizer que não possa acontecer no futuro. Mas atualmente é imprevisível. O que é isso? Você não consegue prevenir. Ou seja, você não consegue ver na frente. Porque, de acordo com aquilo que nós temos vivenciado, ao longo de todos esses anos, não tivemos terremotos para nos preocupar e nem participamos de locais de instabilidade que tenham terremoto. A mesma coisa com furacão, poderia ocorrer algum evento da natureza, um furacão, uma tempestade, né? Uma inundação e assim por diante. Então, são coisas que para o Ceará são meio que imprevisíveis. Por quê? Porque dificilmente aconteceu anteriormente. E por isso que nós, pelo menos, presumimos que possa não acontecer. Então, se ocorrer fatos imprevisíveis, ou seja, que eu não posso prevenir, o que acontece? A população vai sofrer
E o Estado, diante do sofrimento da população, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ficar parado, ele tem que ficar amarrado ou ele tem que agir? Ele deve agir o quanto Tem antes, que né, agir. professor? Muito bem, ele deve agir. Até porque nós já vimos, né? Cabe ao executivo, uma das funções do executivo é o quê? É prestar socorro ao seu povo em tempos de crise. Vocês lembram dessa função do executivo? Que está dentro da função administrativa? Pois bem, então o Estado tem que prestar socorro. Mas como é que ele vai prestar socorro se ele não está preparado? Ah, então ele vai ter que prestar socorro às vítimas. Ele tem que conseguir colocar essas pessoas em algum local. Então, em alguns momentos, ele vai ter que comprar barracas para colocar essas pessoas nessas barracas, depois fazer a construção de conjuntos habitacionais, mas ele vai ter que prestar algum socorro. Então, ele vai ter que colocar essas pessoas em alguns locais, e aí ele pode fazer a aquisição de barracas, vai ter que adquirir colchonetes, ou saco de dormir, enfim, ele tem que, no caso, comprar tudo aquilo necessário para ele prestar esse socorro. Então ele pode ter que comprar equipamento para montar, ele pode ter que comprar barraca, ele vai ter que comprar utensílios, fogão, os fogões de acampamento, coisas de acampamento, colchonetes, vai ter ou sacos de dormir. Então ele vai ter que comprar esses utensílios. Além desses utensílios, para acomodar essas pessoas dignamente, ele vai ter que comprar comida, vai ter que comprar medicamentos, porque tem pessoas que já poderiam ter medicamentos ou por conta daquela situação que aconteceu, sofreram algum abalo na sua saúde e vão precisar desses medicamentos, água e assim por diante. Então você percebe que onde você não previa fazer determinadas aquisições, você tem que fazer. Nesses casos, para você comprar alimento, você deveria fazer através de quê? Através de Ação. licitação. Mas você pode esperar muito tempo para que essas licitações aconteçam? Não, porque são casos emergenciais que precisam ser resolvidas de imediato. E Exatamente. se fosse esperar, ia prejudicar mais ainda. Exatamente. Então, percebam isso. A licitação deveria acontecer? Deveria. Mas por que que ela não acontece? Por conta da Por causa dessa situação. por conta da circunstância especial que justifica que essas determinadas licitações elas não aconteçam. Então, por isso que acontece esse procedimento chamado de dispensa, onde a licitação ela poderia até acontecer, mas por que que ela não acontece? Porque existe uma justificativa especial para que ela não seja utilizada. Tá certo? Então, existe uma justificativa especial. Agora, vamos imaginar o seguinte. Meus caros, conhecendo o brasileiro, e mais especificamente conhecendo o jeitinho brasileiro, conhecendo os nossos governantes, vocês acham que essa possibilidade de dispensa, ela tem que ser genérica ou ela tem que ser específica? Ou seja, tem que se dizer todos os casos em que você pode fazer a dispensa. Ela deve ser específica. Específico. Tem que ser Porque muito se for específica. genérica, vão estar usando a torta e a direita. Exatamente. E pode utilizar de maneira correta, mas também pode utilizar de maneira errada. Então, por isso que o artigo 24 da Lei 8666/93 e o artigo 75 da Lei 14.133, eles vão prever todos os casos em que pode ocorrer as dispensas. Então, o que acontece? Ah, professor, pode ocorrer algum caso que não seja previsto? Não. Aqui o direito, ele chama essa situação de numerus clausulus, ou seja, qualquer autoridade pública, ele só pode fazer a dispensa de licitação se ela estiver dentro de alguma das espécies que já foi prevista em lei. Ah, mas surgiu um caso novo. Não pode. Só pode fazer aqui, dentro dos casos que estão previstos em lei. E vejam que não são poucos os casos, né, que estão previstos na lei, pessoal. Olha aí. Nós temos 16 incisos. Né? 16 incisos. Então, só pode fazer dentro desses casos. Fora disso, pode fazer mais alguma dispensa? Não. A resposta é
categórica. Não, só pode acontecer nesses casos. Tá certo? Só pode acontecer nesses casos. A Ana Valéria está perguntando aqui. E os valores? Tem um certo limite ou quem determina é o licitante? É o solicitante? Não. Os valores eles já são especificados. Por exemplo, no artigo 75 você tem aqui, ó, os incisos 1 e 2, que falam aí dos valores, onde você pode ter essa dispensa. O artigo 24 ele também vai ter os incisos que vão tratar dessa dispensa também, tá certo? Eu pediria a você, Valéria, que lesse os artigos, tanto o artigo 24 da Lei 8666/93, quanto o artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Entendido essa situação? Ah, professor, e por que é tão burocrático? Aqui essa burocracia, ela não é para prejudicar a nós, povo, mas sim para proteger. Por quê? Porque, infelizmente, vocês acham que os nossos governantes, eles merecem muita confiança ou pouca confiança? O que é que vocês acham, pessoal? Os nossos governantes merecem muita confiança ou pouca confiança? Pouca confiança, professor. Infelizmente, eles merecem pouca confiança. Professor, pode ampliar um pouco o texto? Coração, viu? Eu não me orgulho de dizer isso. Professor, pode ampliar o texto um pouco para que possamos observar também. Prezado, depois vocês podem ler. Eu coloquei aqui só para exemplificar para vocês, tá certo? Sim, sim. Em caso de alguns exemplos, tipo, para dar para ver também direto, né? Quando você demonstrar, podem ver esse espaço, aí nós podemos encontrar. Eu prefiro que vocês façam o seguinte, que vocês leiam as leis, leia o artigo 24 da Lei 866/93 e depois leia o artigo 75 da Lei 14.133, e ao ler os casos, na próxima aula vocês podem me fazer perguntas, que aí a gente vai ver dentro da legislação se encaixa ou se não se encaixa. Eu preciso fazer dessa maneira, tá certo? Porque se eu sair lendo aqui para vocês os casos, vai ficar muito monótono a aula, tá certo? Tá certo, professor. Ok, agradeço aí. Bem, fora o caso de dispensa, nós ainda temos o caso de inexigibilidade. Existe semanticamente a diferença entre dispensa e inexigibilidade? Semanticamente. Existe sim, professor. Muito bem, Aura. Então, a dispensa tem exatamente aquela ideia semântica que eu falei para vocês. Aquele procedimento poderia até ser feito, mas por conta da situação especial, justifica-se que ele não seja feito. Então veja que a dispensa, que na dispensa o procedimento ele era viável, ele só não foi feito por conta da justificativa. Já na inexigibilidade, você não tem isso. Ela é inexigível por quê? Porque você não tem concorrência, você não tem competidores. Exemplo. Digamos que nesse problema da Covid você tivesse somente uma empresa farmacêutica que fizesse a vacina. Você só tem uma empresa que fez a vacina. Então, se você vai vacinar a sua população, você obrigatoriamente tem que comprar dessa empresa? Sim. Teria, né? Ok, muito obrigado aí pela participação. Então, se você teria que comprar dessa empresa, adiantaria você fazer uma licitação? Não, porque não tinha com ninguém concorrer. Exatamente. Então, o procedimento da licitação ele foi concebido para se adequar à competição entre os possíveis fornecedores. Então, o que você quer é a competição, é a concorrência entre os possíveis fornecedores para que eles apresentem melhores condições de contratação por parte do Estado. Mas veja bem, tem que existir a concorrência. Mas existem casos que você não tem concorrência? Existe. Quando você só tem um fabricante, quando você só tem um fornecedor de um determinado produto.
Então não tem como você fazer. Por isso que você vai fazer uma coisa chamada de contratação direta. Por que você faz a contratação direta? Porque você não tem como fazer uma licitação, porque não existe concorrentes. Certo? Você não tem concorrentes. Então, por isso que a licitação, nesse caso, ela é inexigível. E o que é que a inexigibilidade nos diz? Ela nos diz que você não tem como fazer. Você não tem condições de fazer uma licitação. Por quê? Porque não existem concorrentes. Então, essa aqui é a grande diferença da inexigibilidade para a dispensa. Por isso que você tem artigos diferentes, né? Enquanto lá no outro você viu o artigo 75, aqui você tem o artigo 74, né? E o artigo 74, ele traz aí 5 incisos, onde eles dizem quais são as situações em que as licitações elas são inexigíveis. E na lei anterior, você tem aí o artigo 25, tá certo? Então, o mesmo procedimento que eu pedi para vocês em relação à dispensa é o mesmo procedimento que eu peço que vocês façam agora para a inexigibilidade. Leiam os artigos e, posteriormente, na próxima aula, eu vou perguntar a vocês as dúvidas. E se vocês quiserem perguntar dúvidas sobre a interpretação desses artigos, vocês podem perguntar à vontade, que a gente vai fazer aqui exatamente esses contrapontos. Tá certo? Combinado? Sim, professor. Certo. Ok. Agora, o que é que eu quero? É que vocês entendam que existe diferença entre inexigibilidade e dispensa. Qual é a diferença primordial? É que na dispensa, a licitação ela é possível. Ela só não é feita por conta dessa situação especial, onde abre-se mão de realizá-la. Na inexigibilidade, ela não é possível, ou seja, você não tem como fazer uma licitação. Então, daí a grande diferença entre dispensa e inexigibilidade. Para vocês entenderem melhor a diferença entre esses conceitos, é bom que vocês façam as análises práticas, e as análises práticas vocês podem fazer através da leitura das situações previstas nas normas, né? Tanto faz dos artigos que eu já apontei na Lei 8.666/93 ou dos artigos que eu apontei na Lei 14.103 de 2021. E para finalizar esse nosso estudo inicial a respeito das licitações, nós temos também que a Lei 14.133 ela trouxe uma inovação em relação à ideia ou à legislação anterior. Por quê? Porque ela fala exatamente desses instrumentos auxiliares que podem ser utilizados nas licitações. Que aí você tem, hoje em dia, a possibilidade de credenciamento, da pré-qualificação, do procedimento de manifestação de interesse, do sistema de registro de preços e do registro cadastral. Ou seja, hoje em dia você tem mais ferramentas para tentar fazer com que os seus procedimentos licitatórios possam acontecer de maneira mais eficiente. E aí, quando eu falo eficiente, é exatamente aquele conceito que nós já estudamos no princípio da eficiência. Fazer mais em menos tempo e gastando menos dinheiro. Fazer mais em menos tempo, gastando menos dinheiro. Por quê? Porque através desses instrumentos, você vai conseguir tanto obter mais possíveis fornecedores e vai garantir que esses fornecedores tenham qualidade, como também eles tenham competitividade nessas licitações. Só para vocês terem em mente, por exemplo, quando a gente vai aqui tratar o sistema de registro de preços. Esse sistema de registro de preços ele pode valer por 2 anos. E além dele poder valer por 2 anos, você não precisa fazer licitação todo ano, né? Você pode fazer num ano e no próximo ano você aproveitar aquele sistema de preços anterior, daquela ata de registro de preços que já foi feita no ano anterior. Ela ainda pode ser utilizada por outros entes públicos. Então, digamos, uma ata de registro de preço feita por um município pode ser aproveitado por outro? Pode. Então, daí você ganha tempo, né? Por quê? Porque já foi feito todo o procedimento, já ocorreu um acompanhamento. E você tem todas essas possibilidades. Então, por isso que esses instrumentos também seriam importantes que vocês, com calma, depois lessem esses artigos aí que nós estamos indicando para vocês, para que vocês entendam como esses instrumentos, eles também podem fazer a evolução dos conceitos,
a evolução dos procedimentos na licitação. Entendido, turma? Sim, professor. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor, tudo ok. Não, professor. Não, professor. Entendido.